A paz do Senhor, estou aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, né? Em Atos capítulo 20, versículo 7 até o versículo de número 12. Você pode pegar em sua Bíblia e ler com calma, com paciência e meditar na palavra. Como tema dessa mensagem, eu quero colocar: sai da janela. Diz aqui a palavra do Senhor que no primeiro dia da semana, Paulo se juntou com os discípulos para fazer a Santa Ceia ali em Troade e levar uma palavra para os irmãos. E eles se reuniram no cenáculo. O cenáculo era um lugar onde eles estavam juntos, né? E diz a palavra do Senhor que havia muitas luzes no cenáculo. Isso significa para nós, essas muitas luzes do cenáculo, significa que havia muitas revelações ali que enchiam o ambiente. Nós podemos ir lá atrás e lembrar que ainda no livro de Atos, no dia de Pentecoste, todos estavam reunidos no cenáculo e veio um vento impetuoso e encheu toda a casa e todos foram cheios do Espírito Santo e todos falavam em línguas, uns falavam a língua dos outros. Então nós podemos ver que o cenáculo é um lugar onde a presença de Deus se manifesta. Então Paulo se reúne ali no cenáculo para realizar a Santa Ceia. E aconteceu um fato que um certo jovem, está aqui no versículo 9, um certo jovem por nome Eutico, assentou-se numa janela, caiu do terceiro andar abaixo, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo. Então, Paulo estava ali pregando, Paulo estava ali falando da palavra do Senhor. E enquanto ele falava, ele estendeu ali o culto até mais tarde, até a meia-noite. E esse jovem estava ali sentado na janela e foi tomado de um profundo sono. E ele morreu no dia da Santa Ceia. A morte de um jovem no dia da Santa Ceia do Senhor. Então, nós vamos ver aqui que a Santa Ceia, Jesus, ele ordenou para os seus discípulos que era uma cerimônia. Quando Jesus celebrou ali a última ceia com os seus discípulos, ele falou que aquilo ali era uma cerimônia que precisava ser lembrada por eles após a sua morte e ressurreição, que eles continuassem lembrando, né, fazendo esse cerimonial como lembrança, né, do seu sacrifício, em memória dele, né? Então, foi uma ordem de Jesus a instituição da Santa Ceia, né? Então, Paulo estava fazendo exatamente isso. Ele estava celebrando a ceia do Senhor, né? Relembrando ali o seu sacrifício, a sua morte, a sua ressurreição, né? O preço que Jesus pagou pela nossa salvação foi preço de cruz, né? Então, a Santa Ceia é um momento de comunhão da igreja, né? Um sinal de compromisso, de perseverança, de aliança. Então, era um momento especial, uma festa especial, a Santa Ceia do Senhor. E Paulo estava ali para realizar essa Santa Ceia, né? E trazer uma palavra para os irmãos. E aconteceu este fato desse jovem, né? Estar ali, sentado na janela e tomado de um profundo sono. E nos diz a palavra do Senhor, né, que havia muitas luzes no cenáculo, né? Ou seja, havia muitas revelações que enchiam o ambiente. Então, essas luzes do cenáculo representam as revelações que enchiam o ambiente, né? Nós sabemos que foi ali reunidos no cenáculo que todos foram cheios do Espírito Santo ali no dia de Pentecoste, que o Senhor falou, vai para que eles estivessem todos reunidos no cenáculo, porque ele iria descer poder, unção, o Espírito Santo ia descer sobre aquela igreja. Então, isso representa, as luzes do cenáculo representa isso, né?
a graça de Deus sendo derramada, né, naquele ambiente. Então, Paulo estava ali no cenáculo que ficava no terceiro andar, ali em Troade. Então, naquele momento, Eutico sentou-se na janela, foi tomado de um profundo sono, né? E diz a palavra do Senhor que durante o discurso de Paulo, né, ele cai da janela, porque ele estava no profundo sono. Então, nós vemos aqui o desinteresse de Eutico em ouvir a mensagem do Senhor. Ele estava ali na janela, desinteressado, né, com relação à mensagem, né? Muita gente às vezes dorme na igreja, alguns dormem por cansaço físico mesmo, né? Mas outros dormem por desinteresse. Quantos estão desinteressados na palavra do Senhor e estão dormindo espiritualmente, não é verdade? Então, Eutico ali, ele se entrega ao sono, ele se entrega àquele sono, àquele cansaço, né? Justamente, ele não fez isso na hora do louvor, ele não fez isso na hora das oportunidades, mas foi justamente na hora da mensagem. Sabe por quê? Porque Satanás, ele quer impedir que a semente da palavra seja semeada, né, nos corações. O sono espiritual nos impede de dar atenção à palavra. E Eutico estava nesse sono espiritual, né, desinteressado. Esse sono impediu ele de dar atenção à palavra do Senhor, né? Ele estava ali por estar, como diz a palavra do Senhor, o corpo está presente, né? Mas a mente está longe, o coração está longe dele. E assim Eutico estava. Lá em Romanos, capítulo 13, versículo 12, vou ler aqui para vocês, diz assim: já é hora de despertarmos o sono, porque agora a nossa salvação está mais perto, né? Está mais perto do que quando nós cremos. Então, sim, vamos despertar do sono de Eutico, né? Eutico estava numa posição, ele estava na posição sentado na janela, diz a palavra do Senhor, depois você pode conferir aí, né? O que será que atraía ele na janela? O que será que atraía Eutico lá fora, né? Em 1 João 2, diz assim: se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, nós vemos aqui que ele estava na janela, talvez atraído por alguma coisa que estava lá fora, né? Então, ele estava numa posição assim de indiferença, né? De indiferença, sendo indiferente àquilo que estava acontecendo no cenáculo, né? Aquilo que estava acontecendo, que Deus estava fazendo ali, né? Então, nós temos que ter cuidado com o sono de Eutico na nossa vida, né? Com esse sono profundo espiritual, a qual nós estamos enfrentando na igreja nos últimos dias, né? Diz a palavra do Senhor que Sansão dormiu. Olha, o sono é uma coisa muito séria. Sansão dormiu e perdeu o seu cabelo, né? Ele perdeu a sua força. A Sulamita, ela dormiu e perdeu o seu homem amado. E nós podemos ver também que as 10 virgens dormiram. Elas dormiram, diz a palavra do Senhor que elas dormiram e as suas lâmpadas se apagaram, né? Então, que nós não venhamos ter esse sono profundo a ponto de perdermos aquilo que temos de melhor de Deus na nossa vida, né? E esse sono espiritual, nós precisamos despertar dele, né? Como nós vimos aqui no livro de Romanos, foi falado, né? Então, precisamos sair da janela, saia da janela. Existem algumas janelas na palavra do Senhor que traz algumas lições para a nossa vida, né? Saia da janela de Mical, que era a janela da murmuração. Quando o rei Davi, ele trouxe a Arca da Aliança da casa de Obed-edom para Jerusalém, ele
vem saltando, dançando na presença de Deus com toda a alegria. E Mical, que era sua esposa, Mical era filha de Saul, a primeira esposa de Davi, ela começa a desprezar a Davi no seu coração, ela começa a murmurar, né? Ela começa a se incomodar com a alegria que Davi estava sentindo de saltar na presença de Deus, né? Então ela começa a murmurar o seu coração, ela mostrou ali uma frieza, uma indiferença às coisas de Deus, ao invés de adorar com seu marido, ela simplesmente começa a murmurar, né? A desprezar a Davi por conta da sua atitude, que estava ali adorando a Deus, né? Então, quer reinar, traz a presença de Deus. Então, Davi estava ali na presença de Deus adorando, e sua esposa, né, estava na janela ali murmurando, né? Então, nessa noite, saia da janela de Mical. Essa janela aí é perigosa. Nós vemos aqui também a janela de Jezabel. É a janela da hipocrisia, da rebeldia, né? Porque Jezabel era rebelde, ela era arrogante, ela era manipuladora, ela era uma pessoa calculista, uma pessoa fria. Ela diz a palavra do Senhor que ela promovia a adoração a Baal. Ela sustentava esses profetas de Baal, sabe? Ela promovia a adoração em Baal. Ela mandava no marido, ela queria mandar até nos profetas do Senhor. Ela perseguia os profetas do Senhor, né? Ela se levantou contra os profetas de Deus. Então, quem se levanta contra os profetas de Deus, contra o povo de Deus, não ficará impune. Não ficará impune. Então ela se levantava contra os profetas, né? Ela era uma mulher cruel, era uma mulher vaidosa, né? Era uma mulher que queria mandar na nação, mas Deus a despedaçou. Todos aqueles que se levantam contra o povo de Deus, todos aqueles que se levantam contra Deus, contra os seus profetas, contra a igreja do Senhor na terra, aqueles que querem mandar na nação brasileira, aqueles que querem mandar no povo de Deus, Deus vai te despedaçar, como despedaçou Jezabel. Então, aqueles que estão perseguindo o povo de Deus, né, querendo mandar na nação, da janela de Jezabel, serão despedaçados. Você que está aí na janela de Jezabel, a janela da arrogância, né, da hipocrisia, querendo destruir a igreja do Senhor, querendo destruir a nação, querendo destruir o povo de Deus, eu quero dizer que você não ficará impune, mas Deus vai te despedaçar. Porque não fica impune aqueles que se levantam contra o Deus Altíssimo, né? E diz a palavra do Senhor que Jezabel, ela caiu da janela e morreu, e foi comida pelos cães. Deus cumpriu a sua palavra que falou através do profeta Elias, a quem ela perseguia. E Deus é Deus. Então saia da janela, saia dessa janela, em nome de Jesus. Saia da janela de Eutico, sabe? Essa janela de que Eutico sentou, estava dormindo, uma janela da indecisão, né? A mente dividida, não sei se eu fico aqui, né? Ou se eu for lá para fora, se eu fico lá fora, o corpo está na igreja, mas a mente está lá fora. Saia da janela de Eutico, isso é um perigo para a tua vida espiritual, né? Sair da janela de Eutico, você precisa sair dela, né? Sair da janela de Eutico significa ter disposição para ouvir a palavra de Deus, significa ter compromisso, né? Significa despertar do sono, né? Então, que você possa despertar desse sono, sair dessa janela de Eutico. Lá em Efésios 5,14, vou ler para você, diz assim: desperta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá, né? Desperta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Então, precisamos
despertar, sair do sono de Eutico, sair da janela, sair da indecisão, sair da dúvida, né? Nós temos que sair dessas janelas. Nós vemos aqui na palavra do Senhor que esse jovem, tomado por esse sono, ele não cai, ele despenca lá da janela, né? Foi muito rápido, ele caiu da janela e ele morreu, né? Já caiu no chão como morto, ele foi dado como morto mesmo, né? E nós vemos aqui que Paulo, ele interrompe a sua pregação, ele interrompe o seu sermão e desce do terceiro andar até lá embaixo e vai ao encontro do jovem, né? Paulo, ele mostra compaixão e misericórdia por Eutico, sabe? E presta socorro para ele. Nós temos que demonstrar compaixão. Paulo não perguntou por que ele caiu, o que levou ele a sentar naquela janela, o que levou ele a dormir tão profundamente e a cair, mas Paulo simplesmente desce lá e vai socorrer aquele jovem, né? Paulo demonstra compaixão, misericórdia. Assim temos que ser nós servos de Deus com aqueles que estão caídos, né? Então Paulo desce do terceiro andar e vai lá ao encontro do jovem. E diz a palavra do Senhor aqui que Paulo se inclina sobre ele e o abraça, né? Abraça ele, profetiza vida. Paulo abraça Eutico ali e ele profetiza vida. Abraça a pessoa que está caída aí do teu lado, né, que você conhece aí na tua rua, no teu bairro, na tua igreja. Profetiza vida sobre ele, né? E diz a palavra do Senhor que Paulo se inclina sobre ele, abraça e profetiza vida e diz assim: não perturbeis, que a vida está nele. Então, Paulo era um homem cheio de Deus, cheio do poder, cheio da graça, cheio da unção, cheio do Espírito Santo. Então, ele abraça aquele jovem caído, né? E ele profetiza vida e ele diz assim: não perturbeis, que a vida está nele. E Jesus ressuscita Eutico através da vida de Paulo. Paulo era um homem comprometido, ele sabia que nada poderia atrapalhar a palavra de Deus de ser pregada, a Santa Ceia de ser ministrada, né? Aquilo foi um acontecimento que atrapalhou um pouco, né, o discurso de Paulo, mas ele foi lá prestar socorro, né? Foi resolver o problema, né? Para que a palavra de Deus pudesse prosseguir a ser pregada e a Santa Ceia pudesse ser ministrada. Muitas vezes vem coisas para nos atrapalhar de prosseguir, né? Fazendo as coisas de Deus, fazendo a obra de Deus, mas eu quero te dizer que Deus quer te usar, assim como usou Paulo, para ressuscitar aquele jovem. Deus quer usar você também, para que vidas que estão caídas, que estão mortas, espirituais, né, venham ressuscitar para a vida. Então, depois que ele, né, depois de ressuscitar o caído, né, ele vem agora para a Santa Ceia, né, traz de volta, Paulo sobe novamente lá para o cenáculo, né? Então ele vai partir o pão, vai realizar a Santa Ceia, né? Então foi duas alegrias ali naquele culto. Pensa no Pentecoste naquele culto. Pensa no operar, no agir de Deus após a ressurreição de Eutico. Então eu sei que ali a igreja pegou fogo naquele momento, sabe? Eu me imagino assim dentro desse culto. Eu queria estar nesse culto, onde Deus usou Paulo para ressuscitar aquele jovem. Então ele vem agora para a Santa Ceia, né? E a ressurreição daquele jovem tomou conta da igreja. E ali foi um agir de Deus de maneira tremenda, né? Porque a Santa Ceia já é uma festa onde nós comemoramos o sacrifício do nosso Senhor, nós agradecemos a Ele pelo seu sacrifício, né? É uma festa realmente. Agora imagina, né? Juntou ali com a ressurreição de Eutico e foi uma
grande alegria no meio da igreja. Deus quer operar milagres no nosso meio. Deus quer operar maravilhas através da nossa vida, para que a igreja seja cheia, para que a igreja venha receber poder, graça, unção, autoridade, né? Então, quero dizer para você, saia da janela de Eutico. Saia dessa janela, vem para a janela de Daniel, a janela da oração. Nós sabemos que Daniel, ele orava ao Senhor. No quarto de Daniel havia janelas abertas. Essas janelas abertas, elas davam vista para Jerusalém, né? Que a nossa visão possa estar em Jerusalém, possa estar nas coisas do Senhor, possa estar, né, na casa do Senhor. Então Daniel, ele entrava no seu quarto para orar. Abra a janela, venha para a janela da oração nessa noite. Então ele entrava ali no seu quarto, Daniel entrava para orar, e ali ele se ajoelhava e orava ao Senhor, mesmo diante de um decreto, né? Como nós sabemos, Dário fez um decreto, né? Incentivado por algumas pessoas que se incomodavam com a vida de Daniel, que se incomodavam, né, com a conduta, com o caráter de Daniel, queria prejudicá-lo, né? Então o rei decretou 30 dias de decreto, né, para que ninguém adorasse outro Deus senão a ele. E Daniel foi diante desse decreto que Daniel intensificou a oração. Nós vemos aqui decretos e mais decretos espalhados pelo nosso país, pela nossa oração. Diante desses decretos, igreja, nós temos que intensificar as nossas orações. E Daniel, ele ora agora 3 vezes por dia, de manhã, de tarde e de noite, né? Ele não ficou com medo do decreto, ele não foi se esconder por causa de decreto, ele não deixou de orar por causa de decreto, igreja. Nós não podemos deixar de buscar ao Senhor por causa de decreto. Nós não devemos deixar de buscar ao Senhor, orar ao Senhor, clamar ao Senhor por causa de decreto de homem que quer calar a nossa boca, que quer calar a nossa voz, que quer calar a voz do povo de Deus. Nós temos que intensificar a oração nesse momento. Vamos intensificar a oração, igreja, ou vamos orar mais, vamos buscar mais, como Daniel, né? E Daniel ali se ajoelhava e orava, né? A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas, né? Tempo de sorrir, tempo de chorar, né? Então nós estamos num tempo de chorar, de prantear, de clamar ao Senhor pelas nossas vidas, pela nossa casa, pela nossa família, pela nossa igreja, pela nossa nação. Nós estamos vendo o que está acontecendo na nossa nação. Em todos os lugares é decreto para tentar, né, fechar a porta, a janela da oração na nossa vida, a janela da oração na vida do crente, na vida da igreja. Mas eu quero dizer para você, vamos fazer como Daniel, não vamos nos esconder, não vamos ter medo, vamos continuar orando. A igreja fechou, vamos entrar no nosso quarto e clamar ao Senhor, porque lá é o lugar da intimidade com Cristo. No nosso quarto, como diz a palavra de Deus, fecha a porta do teu quarto e ora ao teu Deus. Então vamos orar, né? Abre as janelas da oração, abre a janela, né? As janelas de Daniel, as janelas da oração. Então Daniel ali, ele intensificou a sua oração, né? Então vamos fazer isso, igreja do Senhor, vamos intensificar a nossa oração, né? Nós vemos também a janela de Raabe. Vocês conhecem a história de Raabe, né? Ela era uma prostituta, né? E ali ela acomodou os servos do Senhor, os espias ali na sua casa. E ela quis ser salva porque Jericó seria destruída, né, através da vida de Josué. E ela escolheu a salvação. Então, a janela de Raabe é a janela da salvação. Então, foi colocado um fio de escarlate, né, como sinal que retratava, né, o santo sangue de Jesus, né? Nós sabemos que esse fio de escarlata era o sinal na casa de Raabe, que a salvação tinha entrado naquela casa, naquela família. Então, quando Jericó foi destruída, ela foi salva
com toda a sua família, né? Então essa é a janela da salvação. Vamos abrir a janela da salvação para nossa casa, para nossa família, né? Seja você o canal da salvação dos teus, a tua família, em nome de Jesus, né? E diz a palavra do Senhor, né, que essa mulher, Raabe, né, ela teve fé, né? A salvação levou ela a conquistar a fé, né? Desculpe, a fé dela levou ela a conquistar a salvação, né? Então ela creu na salvação da sua casa, né? Que nós possamos, né, abrir a janela da salvação na nossa casa, né? Nós vemos também a janela da arca, né? Quando Noé construiu ali a arca, o Senhor mandou que ele fizesse uma janela, né? E porque só uma arca tão grande, mas só uma janela, mas era essa janela, a janela da obediência. Eu mostrava que Noé tinha que obedecer a Deus nos mínimos detalhes, né? Era só a janela, ele podia escolher fazer mais de uma, mas não. Aquela janela era a janela da obediência, né? A janela que ele fez conforme o Senhor mandou, porque nas mínimas coisas nós temos que obedecer ao nosso Deus, né? Lá em Provérbios 20, versículo 12, fala das principais janelas, né? Que nós temos as janelas da nossa alma. E as janelas da nossa alma são os nossos ouvidos e os nossos olhos. Então, abra as janelas da tua alma nessa noite, abre os teus ouvidos, abre os teus olhos para ver, né? Deixa essas janelas abertas da tua alma para que você possa ouvir a palavra do Senhor, para que você possa enxergar, né, todas as coisas com clareza, para que você possa compreender o que o Senhor está falando, né, conosco. E eu quero deixar essa palavra para vocês, né? Então, assim, saia da janela. Vamos sair da janela, é tempo de buscarmos ao Senhor, é tempo de sairmos da indecisão, né? Eu quero cantar um pedacinho de uma canção, que essa canção eu ainda vou gravar, que eu gosto muito, muito, muito mesmo. Então, eu quero cantar um pedacinho para vocês, para finalizar essa mensagem. Mas não é do milagre que eu quero falar, é sobre a posição que devemos tomar. Não temos mais tempo de ficar na janela sentados a ver o tempo passar. Vamos levantar nossos olhos pra Deus. Quem tá na janela é pra ver o que acontece lá fora. Sua decisão vai a sua história mudar. Deus conhece você. Sai da janela, faça o melhor pra Deus. Sai da janela, Deus tem o melhor para os seus, sua história depende de Deus. Sai da janela, faça o melhor para Deus, sai da janela. Deus tem o melhor para os seus, sua história depende de Deus. Sua história depende de Deus. Não é do milagre que eu quero falar, né, nessa passagem, mas é da posição que nós devemos tomar e precisamos tomar, né? Não há mais tempo de ficar na janela sentado a ver o tempo passar, né? Mas que possamos tomar posição, né, diante do Senhor, né? O milagre foi muito bom, foi muito bonito, né, na vida de Eutico. Eutico, a sua história dependia de Deus, né? Voltar a viver dependia de Deus, né? E não dependia de Paulo, não dependia dos irmãos que estavam ali naquele cenáculo, mas dependia de Deus. Você depende de Deus, a sua história depende de Deus, a tua vida depende de Deus. Então, nós somos dependentes, né, do Senhor.
Nós somos totalmente dependentes dele, né? Então, o Senhor Jesus ressuscitou a Eutico através da vida de Paulo. Que nessa noite o Senhor te ressuscite, né? Que nessa noite o Senhor faça um milagre na sua vida, né? Sair da janela, faça o melhor para Deus. Precisamos sair da janela, fazer o melhor para Deus. Eu estava na janela, não fazia nada para Deus, nem ia lá para o mundo, né? Ficava em cima do muro. Então, saia da janela. No momento que ele é ressuscitado, eu creio que ele saiu daquela janela, ou seja, da sua indecisão em que ele estava, e foi ali participar da ceia, glorificar o nome do Senhor pela sua ressurreição. Eu imagino eu dentro daquele culto, olhando para a cara de Eutico, dando glória, é fogo de lá, é fogo de cá, e eu sei que Eutico agora ele nasce de novo, eu sei que Eutico agora ele toma posição, depois que ele foi ressuscitado, porque ele viu agora que não valia a pena ficar na janela vendo o tempo passar, né? Mas que ele tinha que tomar uma posição. Eu creio que ali foi um momento do conserto na vida de Eutico. Nossa, eu assim fico maravilhada com essa palavra, com essa passagem, com o milagre de Deus na vida de Eutico. O maior milagre da vida de Eutico, né? Foi a sua ressurreição, foi ele voltar de novo a viver. Que você que está desviado do caminho do Senhor, volta para Jesus hoje, volta a viver novamente. O Senhor quer te ressuscitar, o Senhor quer trazer você de volta para o seu caminho. Volta para Jesus hoje ainda, né? Hoje você tem a oportunidade, né? A sorte de eu que Paulo estava lá, né? Naquele lugar, aquela oportunidade foi única na vida dele, né? Talvez, né? Nós podemos assim conjecturar, mas Deus hoje te dá uma oportunidade de vida, Deus hoje te dá uma oportunidade de ressurreição, Deus hoje te dá uma oportunidade de se reconciliar com Ele, que você possa voltar para Jesus, né? Que você que está aí na igreja servindo a Deus, mas que está em cima do muro, né? Não sabe se vai, não sabe se fica. Olha, essa posição é muito perigosa, é a posição de Eutico. Então, que você possa sair dessa janela, viu? De todas essas janelas aí que nós falamos, né? Janela de Jezabel. Lá em Apocalipse fala, quem tolera Jezabel não vai subir, né? Ai do anjo da igreja que Jezabel tolerar, né? Então fica essa palavra aqui para vocês nessa noite, que possamos sair da indecisão. É agora ou nunca, né? Ou tudo ou nada, né? Então, que possamos sair da janela. Mas não é do milagre que eu quero falar. É sobre a posição que devemos tomar. Não temos mais tempo de ficar na janela sentados a ver o tempo passar. Vamos levantar nossos olhos para Deus. Quem tá na janela é pra ver o que acontece lá fora. Sua decisão vai a sua história mudar. Deus conhece você. Sai da janela. Faça o melhor para Deus, sai da janela. Deus tem o melhor para os seus. Sua história depende de Deus. Sai da janela, faça o melhor para Deus. Sai da janela, Deus tem o melhor para os seus. Sua história depende de Deus. E diz a palavra do Senhor aqui, que Paulo, ele celebra ali a Santa Ceia, né, após esse ocorrido com Eutico, e ele fica ali até a alva, né, até o dia amanhecer, né,
até a alva, até aproximadamente às 6 horas da manhã, ali, pregando a palavra, e o povo não se cansava. Hoje em dia o culto é 2 horinhas de culto, o povo já está cansado, o povo já quer ir embora, já fica olhando pro relógio, cheio de crente do relógio, que fica contando as horas, os minutos e os segundos para acabar o culto, para ir para casa. O povo daquela igreja, não. Eles ficaram ali até a alva, junto com Paulo ali, ouvindo a palavra de Deus, se alegrando na presença de Deus. Ali foi uma vigília abençoada, né? Então, eles ficaram ali, né, se alimentando do pão espiritual, alimentando a vida espiritual. Vamos alimentar a nossa vida espiritual, né? Não vamos contar a hora, minuto, segundo para sair da presença do Senhor, não. Não tenha pressa para sair da presença do Senhor, né? Então, nós vemos na palavra do Senhor que ele ficou ali. Paulo, ele tinha outros compromissos, né? De manhã cedo ele tinha que levantar para poder ir a outros compromissos, mas, no entanto, a prioridade de Paulo era aproveitar o momento, porque no dia seguinte ele teria que viajar, né? Então, ele aproveitou aquele momento para poder falar da palavra o máximo que ele conseguisse, né? Falar o máximo que ele conseguisse ministrar, porque o prazer, a alegria de Paulo era essa, falar a palavra do Senhor, dar o máximo de instruções para os irmãos, para a igreja. Então, ele aproveitou esse momento, né? E a igreja também tinha prazer em ouvir o apóstolo Paulo, né? Que possamos voltar a ter prazer em ouvir a palavra do Senhor, através dos servos do Senhor, através dos seus ministros, né? Porque nos cansamos, nos enfadamos, né? Como eu, ficamos enfadados, vamos para a janela, ficar olhando o tempo passar, contando as horas, os minutos, para ver se o culto acaba, para ver se o pastor termina de pregar, para ver se o irmão para de cantar. Então, irmãos, vamos nos consertar diante do Senhor, né? Vamos sair dessa posição de Eutico e vamos ser novas criaturas ressuscitadas em Cristo. Vamos ter prazer na lei do Senhor e nela meditar de dia e de noite, né? Então, Paulo, ele priorizava as coisas de Deus. Tinha seus compromissos, mas ele priorizava Deus, ele priorizava as coisas de Deus. Ele priorizava a palavra de Deus. Ele priorizava realizar a obra de Deus através do seu chamado, né? Então, que possamos ter as atitudes de Paulo, né? Que possamos sair da janela como Eutico, né? Sair da janela de Eutico, né? Mas não por queda, né? Nem por morte espiritual, mas sim por decisão mesmo de sairmos, né? De despertamento mesmo, de sairmos por despertamento e seguir aí na nossa caminhada com Jesus Cristo, viu? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, te dê uma noite de paz, porque só Ele pode nos proporcionar um sono tranquilo, né? E vamos continuar orando, né? Vamos continuar na janela de Daniel, orando pela nossa casa, orando pela igreja do Senhor, orando pela nação brasileira, porque Deus está agindo na nossa nação. Deus está ouvindo as nossas orações em prol da nossa nação, né? Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde nessa noite.